Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui na SOEA Connect, uma maneira diferente da gente interagir com os nossos profissionais da engenharia, agronomia e geociências, e estar aqui mediando um painel que trata de um tema que eu considero de extrema importância, que é a educação. A educação, a gente vai falar hoje sobre os desafios da educação no cenário pós-pandemia, mas eu acredito que a gente vai falar da educação como um todo. Pré-pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia. Nós estamos aqui com a professora, doutora, engenheira civil, a Cláudia do Rosário Morgado, diretora da Poli da UFRJ, e com a engenheira química, também doutora, professora da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a professora Luanda Moraes. Então, eu já vou passar aqui, dar as boas-vindas à professora Cláudia, dar boas-vindas à professora Luanda, e já passo para a professora Cláudia, a gente está um pouquinho atrasada, que não é culpa nossa, mas acho que dá a empolgação dos temas que nos antecederam, e assim, eu até esqueci, apresentei vocês e esqueci de me apresentar. Eu sou Ana Dalgisa, presidente do CREA no Rio Grande do Norte, aqui da nossa região Nordeste, sou engenheira civil, mestrado em engenharia de produção, como a professora Cláudia também tem seu doutorado em produção. Eu tenho doutorado, professora, em ciências e engenharia de petróleo, tá, dentro dessa linha, e trabalho também com construção civil no Sinduscom, e estou aqui no desafio de ser a terceira mulher presidente do CREA no Rio Grande do Norte. O nosso CREA, ele é um CREA que teve a primeira mulher presidente do Brasil, que eu digo que é a minha inspiração, que é a professora Zélia Santos, e então, assim, a gente também teve a engenheira Alexina Santos como a segunda presidente, e eu estou aqui como a terceira presidente, inspirando, espero, que outras mulheres da engenharia, da agronomia e geociências ocupem aqui esse espaço no CREA do Rio Grande do Norte, como o CREA de todo o Brasil. Seja bem-vinda, professora Cláudia, eu já passo aí a palavra para a senhora fazer sua apresentação, só para a gente entender o nosso sistema. A professora Cláudia fala, depois a professora Luana fala, e a gente encerra com um bate-papo aí entre nós três e as perguntas dos profissionais, dos amigos que estão nos assistindo. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Ana Dalgisa, pelas suas palavras aí, pelo convite também, pelo convite da SOEA Connect, pelo sistema CREA-Confia. É uma honra estar aqui com vocês. Eu já fui conselheira do CREA do Rio de Janeiro, no mandato, né? Então, sou a primeira mulher diretora da Escola Politécnica em 228 anos e talvez a primeira diretora que também foi conselheira do CREA, né? Então, eu também trago aí essa importância aí da questão profissional, né? Eu vou fazer uma apresentação fazendo uma abordagem sobre o cenário, né? Esse cenário de pós-pandemia, o que isso vem impactando, né? E também a influência, né? A gente vai falar isso que se agrava, né? Num momento que a gente já vinha desde 2019, né? Com as novas diretrizes curriculares da engenharia, que exigia da gente um projeto um pouco mais inovador também, dos próprios cursos, né? Dos projetos políticos pedagógicos dos cursos, né? As novas diretrizes vão além de um desenho curricular, né? Ela aborda diversos outros aspectos socioemocionais dos alunos, quer dizer, coloca os alunos como centro, né? Da aprendizagem, né? Não mais o ensino apenas baseado na disciplina, mas sim baseado em competências, né? Que muito se aproxima, né, do que o CREA coloca nas suas atribuições profissionais, né? Então, antes de tudo, eu queria falar sobre a evolução desse cenário, né, da pandemia, né, do SARS-CoV-2, e possível endemia, né, do Covid-19, porque até tem um seminário que a gente fez no dia 10 de junho, está lá no nosso canal do YouTube da Escola Politécnica, que se alguém quiser, depois eu vou dar essa apresentação para vocês poderem terem referência. A gente já tinha na época, lá no passado, assim, que em março se instalou a pandemia no Brasil, a gente
na Escola Politécnica da UFRJ, a gente instituiu um gabinete de crise e começou a estudar em que dimensão, né, isso ia se estender, né? Então, lá no início, eu sou engenheira de segurança do trabalho também, sou engenheira civil, mas sou engenheira de segurança do trabalho, minha área também é a área de tomada de decisão baseada em risco, né, a minha pesquisa principal, então eu não podia deixar de construir os cenários, né, naquela ocasião, então chamamos os representantes dos alunos, dos funcionários, dos docentes, enfim, de todas as áreas, né, e começamos a ler muito sobre o assunto antecipadamente, até porque a gente é uma unidade na UFRJ de maior internacionalização, somos a unidade com mais de 70%, 80% do intercâmbio internacional vem da nossa unidade, e em fevereiro a gente já estava recebendo 36 alunos, né, da França, da Itália, onde já estava a pandemia no seu epicentro maior, né, enquanto no Brasil ainda era uma coisa nova, né? E a gente vê as incertezas, né, quanto à pandemia, que a gente vai percebendo, né, que a gente está caminhando, na verdade, ainda para um processo endêmico, apesar de a gente achar que vai voltar para um normal, né? Eu acho que aos poucos algumas pessoas já estão percebendo, né? As diversas variantes, né? Agora há pouco tempo já encontraram um P4, né, que é uma variante da que tinha na Inglaterra, que tinha na Manaus, no interior de São Paulo, a rejeição da vacina, né, em alguns lugares, até nos Estados Unidos, né, com toda a informação que eles possam ter, pacientes que chegam às UTIs são mais jovens, mais graves e sem comorbidades, então a gente percebe com essa estatística, primeiro que a vacina consegue mitigar, né, os impactos, as consequências dentro de um cenário de contaminação, né, pelo menos das primeiras, né, levas, né, cepas que estão aí. No entanto, os jovens que estão chegando com situações mais graves e sem comorbidade, são ainda não cobertos por vacinas, e sendo não sem comorbidade, mostra que essa resistência, né, ao vírus está começando a ficar mais fraca, né? Quer dizer, a carga viral faz com que ele adoeça, né, e tenha manifestação de situações graves. Então, isso mostra, por um lado, que a vacina funciona, por outro lado, mostra que a gente, talvez antecipadamente, ainda sem ter uma cobertura de 70% de vacina, que é considerada na segunda dose a efetiva, a gente ainda está muito sujeito à gravidade dessa situação, né? A gente começa a conhecer outras cepas muito mais perigosas, como a lambda, que migrou do país, do Peru para o Chile, que nenhuma das vacinas hoje conhecidas está conseguindo ter algum tipo de anticorpos suficiente, né, de conseguir ter essa defesa. Isso é gravíssimo, né? E as sequelas que a gente começa a perceber que mesmo quem não fica num estado grave, né, ou se consegue se recuperar, ela começa desde infecções como na Índia, que se agravam com outras doenças, né, quando interage com outras doenças e comorbidades que existem em determinados países, aumenta, né, os casos de sequelas que possam ocorrer, né? Eu até coloquei uma referência aqui de uma palestra que está num canal do YouTube, uma palestra que é do GT pós-pandemia da UFRJ, que a reitoria vem colocando, de um virologista do nosso Instituto de Microbiologia, do Davi Ferreira, que é muito interessante, ele mostra a história toda e a dificuldade, inclusive, da cepa, da Delta, onde exige uma cobertura de rebanho, né, numa vacinação de segunda dose, cobertura completa, ela migra de 70% para 80%, 90%, ou seja, a gente precisa ter uma efetividade, uma velocidade de vacinação cada vez maior, né? Está muito lento o mercado de produção de vacinas, o mundo inteiro demandando, então a gente precisa ter uma estratégia mais veloz, né, para poder conseguir equilibrar esse ambiente, né, de contaminação. A gente, se olhar, né, desde que começou a pandemia, ela teve picos, né, os picos eles descem, né, a gente vê aqui, estamos a 11 de setembro aqui, né, uma média de morte de 700 Professora Cláudia, só lhe atrapalhando um segundo, eu vou pedir para a senhora parar o compartilhamento e compartilhar novamente, porque a tela não está aparecendo. Não.
a imagem. Aí a senhora compartilha novamente, por favor, sua apresentação. Peraí. Deixa eu ver aqui. Estava compartilhando, agora vou voltar, por favor. Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui. Agora vou botar nesse aqui, onde eu estava falando. Está aparecendo? Então, agora vai. Beleza. Então, aqui é a estatística de mortes, né? Então, nesse primeiro gráfico aqui, onde tem a menor quantidade, né, 329, né, que foi aqui em 10 de novembro de 2020, a gente ainda não chegou lá. Então, assim, a gente já teve uma taxa de morte bem menor do que a gente está hoje, né? Apesar de a gente estar descendo, aqui está uma curva descendente, mas a gente já teve situações melhores, né? Então, é uma falsa impressão de que as coisas estão melhorando, né? Nada impede de achar que isso aqui pode subir de novo, como aconteceu aqui, né? Isso vai depender muito da velocidade de vacina, das descobertas, né, da ciência, e dos cuidados que as pessoas têm, né, para somar com essa barreira, né? Então, eu coloquei esse cenário, né, de pós-pandemia, e como poderíamos ter um retorno tão seguro ao ensino presencial. As universidades têm sido colocadas aí, né, convidadas a voltar ao ensino presencial. A gente, no Rio de Janeiro, especificamente, até o Ministério Público tem colocado, questionado por que não volta, né? Mas dentro desse cenário é muito perigoso. A gente tem um corpo docente de técnico-administrativos, né, que é um ativo público de décadas que você constrói e que você pode destruir da noite para o dia com um problema sanitário, né? Então, precisa ter sensibilidade para esse tipo de problema, né? Historicamente, né, algumas soluções arquitetônicas, até a arquitetura que a gente às vezes critica, né, como a arquitetura moderna de Le Corbusier, ela surgiu de pandemias, né, que ocorreram da tuberculose, porque já a questão do ar, a questão do saneamento, né, e do afastamento, e da iluminação e da ventilação, né? Os prédios antigamente eram muito perto do solo, né? Então, essa arquitetura mais distante, né, do solo, para você poder ter maior iluminação e ventilação. E até chegar a ter, em momentos de pandemia na história, ter aulas ao ar livre, né? Como uma forma de você diminuir esse tipo de contaminação, né? Então, isso era possível quando você tinha alunos menores, né? Esse aqui é uma estatística que a gente fez da nossa escola. Pegamos todas as turmas de março, né, que ia começar o período presencial de 2020/1, de todos os cursos de engenharia nossos e as salas, né? Então, nossas salas, sabíamos quantos alunos cada assento, e chegamos a essa situação que está aí. As turmas em azul, né? Esse número absoluto aí em azul, são o número de turmas que caberia esse afastamento de 1,5 metro. As turmas em vermelho, que é a maior parte que está aí, não cabe. Então, ou seja, não cabe os alunos na sala de aula com esse afastamento mínimo. Então, a gente não tem hoje como voltar nem com as medidas de segurança, né, de biossegurança, que estão preconizadas mesmo tomando vacina. Quer dizer, quem tomou até a segunda dose continua tendo que usar máscara, afastamento, todas essas recomendações. Como a gente vai voltar para uma sala de aula com aglomeração anterior, com professores com uma faixa etária avançada, alguns com comorbidades, num ambiente sem ventilação, muitas vezes, e no Rio de Janeiro, né, principalmente com uma temperatura que pode chegar a 40 graus ou mais de 40 graus, e com uma umidade de 80 graus, onde todo mundo fica... É quase impossível assistir a aula sem um ar-condicionado, sem uma climatização adequada. Então, essas questões, que são questões de engenharia, né, elas muito vão influenciar o futuro da educação com segurança, com biossegurança, né, no pós-pandemia ou na endemia, né, um período endêmico que a gente ainda vai viver por um bom tempo, né? Então, você tem uma ideia, numa sala, essa é uma sala real de um bloco nosso, que caberia, que normalmente se colocava 96 alunos, né? Quando a gente faz um distanciamento de 1,5 metro, ele cai para 46, né? Até mesmo usando um pouquinho mais, um desenho
com hexágono, né? Mas não aumenta muito dos 46, você vai para 50. Então, a gente não tem, numa mesma área, numa mesma sala de aula, né? O que nos resta? Expandir a área, né? Então, isso não é uma coisa tão trivial, principalmente nas instituições públicas, né? Que isso não é tão trivial, até no momento onde há uma baixa de recursos de orçamento, né? Então, mas mesmo assim, a gente no plano diretor do nosso centro de tecnologia, que é o percentual de inadequação, né, por curso, né, que a gente tem, então é uma inadequação muito grande, né, chega a quase a 100%. A gente tem um projeto, a gente conseguiu aprovar recentemente, os blocos do Centro de Tecnologia da UFRJ, que a gente tem um crescimento de mais 2 blocos em cima dos blocos atuais para poder adequar uma expansão de sala de aula. Veja bem, não é expandir mais vagas, não, é com as atuais vagas a gente poder equacionar melhor esse espaço de maneira saudável e segura, né? Para que a gente possa operar, voltar a ter 100% de um ensino até presencial. Não somente isso, né? As diretrizes curriculares falam da gente ter espaços maker, ou seja, a universidade tenha ambientes que os alunos possam ter atividades de mais hands-on, né? Onde eles não seja só teoria, que eles possam praticar, né? Fazer projetos, de equipes de competição, enfim, uma série de laboratórios discentes, né? Voltados para o ensino de engenharia, né? Não é o laboratório tradicional de pesquisa, esse a gente já possui aqui no CT, muito aqui dentro desse bloco I, aqui atrás tem um CT2, aqui é o IMA, aqui atrás tem um outro complexo que também tem laboratórios, mas a parte de ensino, ela precisa ter uma expansão, e que sempre já existia essa necessidade, ela se agravou muito com a questão da pandemia, né? Então, a ideia são andares sobrepostos, né? Onde vai ter uma conexão vertical, mas é uma estrutura por fora, né? Estrutura metálica, para não se comprometer, não ter que se sobrecarregar uma estrutura muito antiga, né, onde seria uma tarefa de diagnóstico muito cara, mas a gente já fez um estudo, né, eu sou engenheiro civil, tem departamentos de construção civil, de estruturas da própria escola, que já fez esse estudo prévio, né? E a gente também projetou estações de higienização, são coisas que geralmente eu quis trazer aqui que não se pensam. Um banheiro, né, um sanitário de uma escola, a gente pensa em que maneira a higienização? Os lavatórios são feitos para você ir ao vaso sanitário, né, fazer suas necessidades, lavar suas mãos e ir embora. E não um lugar que vai ser muito mais demandado com a questão de lavar as mãos, porque todo mundo vai querer lavar as mãos muito mais vezes por conta da pandemia, né, por causa de tocar nos ambientes. Então, a necessidade de você ter umas estações de higienização a mais fora do ambiente sanitário, né, do ambiente dos banheiros públicos, né? Então, a gente bolou aí o que seria um bebedouro, né, aquele bebedouro de 20 litros, a gente transformou com as peças num lavatório, né, estamos acionando ele também, fazendo ele ficar digital, né, de maneira que não precise abrir torneiras, né, e tenha contato para que muitas pessoas possam fazer isso, e eu poder levar isso para laboratórios, levar isso para diversas localizações, onde não precisa ter muito trânsito também nos corredores, de uma sala para outra, né, que possa aumentar a aglomeração dentro de um ambiente, né? A questão terceira, que além das superfícies e também da aglomeração, do distanciamento, uma coisa que preocupa é a questão dos bioaerosóis, né, que são aspectos que foram levantados em algumas pesquisas, né? Então, o distanciamento aí pode ser, talvez nem 10 vezes ser suficiente, né? Então, você está num ambiente, principalmente com ar-condicionado, que você tem um fluxo de ar, então, não precisa estar afastado, né, de uma pessoa, ela pode estar espirrando lá em outro lugar, e isso vai circular dentro de uma sala, de um ambiente, né? Então, esse é outro aspecto, né, que vai exigir aí um avanço de engenharia, né? Como conciliar a exaustão, a climatização, né, dos seus ambientes, né, e a compartimentação, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, em síntese, né, a gente tem 3 causas assim, principais do contágio que precisam ser equacionadas num retorno presencial, que é o contato das superfícies, isso eu não acho nem o mais difícil, né? O álcool gel, um certo
lavar as mãos, um certo procedimento que as pessoas um pouco já estão mais acostumadas. A transmissão por gotículas por pessoas infectadas é o distanciamento, né? Mas como garantir isso no transporte, no trabalho, né? no acadêmico e no refeitório, né? A questão dos refeitórios também, dentro da universidade. E o terceiro, que eu acho mais difícil, é o contato das mucosas, olhos, boca, nariz, dos efeitos aerosol, né, os ambientes pouco ventilados e que circulam muitas pessoas, né? Então, a exaustão, a desinfecção desse ambiente, né, do ar e a climatização em lugares que são mais quentes, né? Como que a gente consegue equacionar todos esses elementos, né? Então, sintetizando, né, os desafios, né, da pós-pandemia da educação, né, somado a todos os desafios normais da educação, é como possivelmente estabelecer um ensino híbrido, né, que a gente teve aí esse desafio na pandemia de acelerar um aprendizado muito rápido de uma educação online, né? Não é uma educação à distância, mas principalmente uma educação online ao vivo, que aos poucos alguma coisa assíncrona foi sendo praticada, como uma estratégia de transição, né, a médio prazo, ou seja, imediatamente eu acho que a gente não tem essa condição, tem que ir aos poucos preparando esses ambientes para uma parte da turma poder fazer alguma atividade presencial e o professor conseguir manter uma atividade online em conjunto com uma atividade presencial e ele mesclar isso aos poucos, né? Então, isso pode acontecer, começando principalmente pelas aulas práticas de laboratório, né, que são as mais difíceis de virtualizar. Algumas a gente virtualizou, laboratórios na área de elétrica, eletrônica, que foi possível com softwares, arduinos, enfim, a gente comprou as licenças e conseguiu prover isso à distância, né? Mas outros ambientes, as salas de aula e laboratórios mais hard, mais com equipamentos, ensaios, esses são mais difíceis, mas a gente busca pensar, né, em cada um deles, filmar o ensaio, filmar o aluno vindo um a um, né? Ou grupos pequenos fazendo os ensaios e sendo filmado para avaliar, enfim, diminuir bastante, né, o afluxo dessas pessoas, né? Projetar um sistema que equacione essa exaustão, desinfecção e climatização dos ambientes, os ambientes de circulação, restaurantes sanitários também que precisam ser adaptados a essa nova realidade, e nas atividades presenciais será necessário definir esse protocolo quanto os riscos factível, né, dentro da cultura acadêmica, que isso não é tão simples, né? Imaginando numa sala de 50 alunos, 30 alunos, que é muito comum em engenharia, você manter que todos os alunos estejam de máscara. Os jovens, né, que vai depender do entendimento que cada um desses jovens adultos pensam que é verdade ou não, né? O fato de estar numa universidade não garantirá, né, e o risco que vai estar sofrendo todos, né, numa situação como essa, né? E como se adaptar a um período longo de ensino também remoto ou de ensino híbrido, né? Com todos os problemas que eu não quis abordar aqui, né? Mas com certeza, né, nós temos a dificuldade, né, em casa, né, tantos alunos, né, a dificuldade de ambiente familiar. A gente, na escola, proveu, nesse primeiro instante, um edital de empréstimo, né, de inclusão digital. A gente fez uma campanha, inclusive, de doações com ex-alunos, e a gente empresta os computadores, as câmeras, né, e um plano de dados. Então, a gente buscou incluir todos os nossos alunos que tinham dificuldade, mas a gente sabe que alguns têm dificuldade, inclusive, no ambiente familiar, né? Então, a universidade era um grande ambiente. Então, agora a gente está buscando, né, com a dificuldade toda, mas de investir em alguns laboratórios adequados dentro da universidade, seria também um primeiro passo mais presencial, que eles consigam ir lá com afastamento, assistir às aulas ainda online, mas pelo menos num ambiente melhor, né? Então, aos poucos, né, a gente tem que ir migrando de acordo com a necessidade de cada aluno, cada docente, cada funcionário, mas não dá para a gente decidir, bem, a partir de agora, todo mundo está vacinado e vamos voltar a ser o que era antes. É um perigo muito grande, esse é o entendimento que a gente vem construindo aí ao longo desse ano, né? Eu agradeço a atenção de vocês, esse é o meu e-mail, né, e estou à disposição para a gente conversar sobre o assunto. Obrigada, Ana Dalgisa, e obrigada aí pelo convite do SOEA Conecta, tá? E
estamos às ordens. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada também pela questão do tempo, que foi assim, eu já ia dizer assim, pode concluir, mas a senhora concluiu aí dentro do prazo. Muito obrigada, de 20 minutos. E eu já passo aí para a professora Luana, que é engenheira química e também professora lá do Rio de Janeiro. Professora, fique à vontade, a senhora está com a palavra 20 minutos para que possa fazer as suas explanações. Já é boa noite, eu perdi aqui o tempo agora, na minha tela já não aparece mais, mas está sendo um prazer estar aqui nesta mesa. Agradeço o Soia Connect e ao Confeia pela oportunidade de estar aqui dividindo, né, um pouco das nossas experiências, das nossas vivências enquanto mulher, enquanto engenheira, né? Então, sou professora, doutora Luanda Silva de Moraes, professora adjunta e atual reitora do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, que fica no Rio de Janeiro. Falando rapidamente sobre alguns números, né, porque nós não conseguimos nos afastar deles, né, lembrando que nós, mulheres, somos quase 52%, mais da metade, né, da população brasileira. Ainda não ocupamos, né, ainda com 46% dos postos formalizados de trabalho. Nossos salários representam 77% dos salários dos homens, ao mesmo tempo, nós somos 48% responsáveis pela renda familiar brasileira. E somos, em maioria, né, estamos ocupando, em maioria, as áreas da administração pública, da educação, da saúde, serviços sociais e também como educadoras, né? Então, concentramos sobretudo nesse ponto, e existe uma questão muito, muito particular, né, que é sustentada, obviamente, numa prática machista, né, que nós, mulheres, com essas intenções de ocuparmos os espaços, né, que nós desejamos. Então, ainda estamos nesse caminho. E, falando enquanto engenheiras, né, não sei se esse meu dado está exatamente correto, mas a professora Ana, aliás, a engenheira Ana, né, pode me corrigir à frente, né, nós somos 15% das engenheiras brasileiras aqui no Brasil. E essa nossa participação no mercado de trabalho brasileiro, ela cresceu, porém, ela ainda é muito pequena. Ela cresceu nas últimas 3 décadas e se vincula essa causa. Ela pode ser atribuída pela criação de novos empregos e também pela diminuição dos níveis, né, de renda real da população. Então, quando essa renda cai a partir do homem, as mulheres, como sempre, bravamente, elas tomam a frente e aí começam a participarem mais da economia familiar, né? Então, e em complementação, essa nossa participação na renda pode ser também de fato a maioria, né, da realidade das famílias brasileiras. Esse gráfico mostra resultado de uma pesquisa recente do IBGE, onde ele está apontando que nós, apesar de sermos a maioria, né, mulheres na população brasileira, nós ainda, comparativamente com os homens, nós ocupamos, ele mede o nível de ocupação por sexo e nível de instrução no Brasil. Então, num total nós representamos apenas 46% dos postos ocupados, e em relação à instrução, né, sempre o percentual dos homens ele vai ser maior em relação ao grau de instrução. Só que quando esse grau de instrução ele vai aumentando, saindo sem instrução ou ensino fundamental incompleto
para o ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto, esse percentual de participação das mulheres aumenta um pouquinho, até chegar no ensino superior completo. Então, a gente pode observar que as mulheres estão se qualificando mais do que os homens, exatamente por conta daquela necessidade que o slide anterior mostrou, nós estamos ocupando mais. E, com isso, nós estamos participando mais. Eu vou chegar já nas engenheiras, né? Eu não vou falar muito sobre a pandemia, porque a professora Cláudia trouxe aqui um panorama excelente sobre a pandemia, né, da Covid-19 que nós estamos vivendo. E março do ano passado, 2020, né, nós começamos a viver todos esses sentimentos, né, de medo, de ansiedade, de insegurança, de preocupação, de risco, muita ansiedade, muita crise. Por quê? Porque os ambientes, né, o que fazer, né, ambientes de completa incerteza, de difícil compreensão, o que é possível, né, para a sociedade como um todo, era muito complicado compreender como se comportar, a aceitação, né, dos métodos de prevenção do contágio. Os próprios especialistas estão até hoje debruçados para conseguir nos orientar e encontrar saídas, né, para essa grande crise sanitária, né, que o mundo inteiro está vivendo. Então, ainda difícil, né, compreender como que vai ser o daqui a pouco, né, o futuro próximo, né, do ponto de vista, por exemplo, da modelagem, né, de fórmulas, como vamos fazer. Eu acredito, né, certamente que as figuras, né, dos engenheiros, como contado aqui pela professora Cláudia, se debruçaram para compreender e engenhar exatamente como sair dessa situação, ou pelo menos mostrar caminhos possíveis, né? Então, falando um pouco da UESO, como nós recebemos, né? Na UESO, nós encerramos as nossas atividades presenciais, obviamente, assim que foi decretado o estado de calamidade, né, sanitária aqui no estado do Rio de Janeiro, em meados de março, e então começamos a estudar, né, formas e implementar nossos regramentos internos, né, para lidar com a crise. Também estabelecemos gabinete de crise para exatamente ver como fazer, né? E realizamos testagens nos nossos servidores, nossos estudantes também, porque ficamos localizados, né, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é uma região periférica. Testamos estudantes não porque eles estavam frequentando, e também não os servidores, mas essa testagem ela ocorre mais próximo do momento que nós começamos a definir o ensino remoto emergencial. Então, antes de retornar, isso aconteceu por volta de, acredito, em setembro, né, do ano passado, e antes de retornarmos às atividades híbridas administrativas, na verdade, porque as aulas estão ocorrendo somente remotas, nós procedemos, então, essas testagens. Realizamos aquisição, né, de coisas simples, né, de higiene básica, né, de segurança. Tivemos doação, né, de escudos faciais pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, e aqui, né, deixo mais uma vez nosso agradecimento para combater um pouco a exclusão digital, né? Nós fizemos aquisições de equipamentos, tablets, fizemos contratações de serviços de rede de dados móveis, né? E também procedemos com auxílio financeiro para os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Então,
bom, a UESO, ela não parou, e como pensar, né, isso no sentido do ensino superior, né? Agora, nós tivemos, a gente não pode esquecer, um ingresso muito reduzido. E esse ingresso muito reduzido, né, do último Enem, é exatamente em função dessa crise, né, de dimensão planetária que proporcionou, né, a exclusão de 1,5 bilhão de crianças e estudantes, né, longe das suas escolas, afastados, e que agravou enormes desigualdades e de oportunidade, inclusive de aprendizagem, né, para os estudantes mais pobres, também para ricos, também aqueles oriundos das escolas públicas, privadas, né, grupos pretos, pardos e brancos. Então, essa crise sanitária, ela aumenta as desigualdades. No ensino superior, como mostrado, a gente consegue contornar em certa medida, porque nós temos um número mais reduzido, só que pensando nas escolas públicas, nos choca muito mais, né? E a gente observa em todo o mundo, no Quênia, leste europeu, que 2/3, né, cerca de 2/3 das crianças e adolescentes, né, em idade escolar do mundo estão completamente sem conexão à internet. Como voltar? Como estudar? Né? Isso é uma questão muito séria. Isso é exclusão. Como incentivar esses estudantes a ingressarem no ensino superior? Né? Então, na universidade, a gente ainda consegue contornar um pouco. A gente tentamos, né, como mostrou, né, ao máximo transmitir, né, conhecimento e não atrasar, portanto, a formação dos estudantes com aquela alternativa, com esta alternativa que nos coube, né, do ensino remoto emergencial. Né? E esse ensino remoto emergencial, ele modificou completamente a postura dos docentes e dos estudantes e das estudantes no ensino superior. Né? A gente mostra com essa figurinha aqui, pequena, essa é a realidade da maioria da população brasileira. Os estudantes universitários, né, também passam por situações parecidas com essas. Então, isso é para a gente compreender a gravidade, né, da desigualdade, né, social que foi largamente afetada e aumentada com a crise pandêmica, né, da Covid-19. Então, na universidade, como eu coloquei, nós conseguimos nos adaptar um pouco através das ferramentas TIC, né, que é tecnologia da informação e computação. Acontece que as condições desiguais, elas ainda estão muito, muito presentes, né? E aqui a gente mostra, aqui eu ilustro uma parte, é estranho falar de uma parte boa, né, de uma pandemia, mas eu acredito que essa oportunidade, né, que essa situação pandêmica do ensino remoto nos trouxe, pelo menos pela visão, né, do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, que foi ampliar as nossas comunicações digitais. Então, aqui cada quadradinho desse aqui representa uma das atividades realizadas durante a pandemia, ao longo desse 1 ano e meio, né? E mais meio, né? Aliás, 1 ano de ensino remoto, né, na verdade. Então, nós conseguimos, a partir daí, nós, né, como pode, nós engenheiras e engenheiros, né, da universidade, nos transformamos também um pouco artistas, né, porque estamos expostos o tempo inteiro aqui nessas câmeras, e é dessa forma, né, que a gente está
executando nossas atividades. Então, Semana do Meio Ambiente, Semana da Consciência Negra, Jornada de Ciência e Tecnologia, aula inaugural, semana, né, da aula inaugural, até mesmo a minha posse como reitora, foram atividades remotas, né? Então, agora agora eu trago para a gente, né, para nós, mulheres e engenheiras, os desafios, né, da mulher na pandemia e no pós-pandemia. Eu entendo que o nosso grande desafio tem sido engenhar essa crise. E os nossos relatos aqui nessa tarde, né, exatamente ilustram isso, né, que essa capacidade nossa de recriar essa capacidade de trazer soluções a partir das dificuldades. Agora, essas duas imagens, né, que eu queria chamar a atenção, que isso é muito comum, né, porque não somente nós engenheiras, né, mas as mulheres que ocupam postos de trabalho estão trabalhando remotamente na sua grande maioria. E é dessa forma, né, que nós estamos lidando com esse remoto, exatamente fazendo várias coisas ao mesmo tempo, cuidando das crianças, atendendo o telefone, cuidando da casa. Então, a pandemia, essa crise, né, isso não é positivo não, gente, sabe o que eu quero trazer aqui? Isso não é positivo, mas é para chamar a atenção da nossa capacidade de recriar, né, de encontrar soluções para os problemas, né, porque a palavra crise aqui, ela está em alta. Então, e tem uma questão aqui, né, para encerrar, que o nosso papel, né, qual seria, então, o nosso papel enquanto mulheres nas engenharias, na ciência e no ensino de engenharia, né? Eu tenho ouvido e lido também sobre de um filósofo oriental, que ele fala que o século XXI é o século das mulheres, né? E é o século da paz, é o século da cultura, é o século da vida. E aí, quando eu penso nisso, né, que é o século das mulheres, e eu, enquanto uma mulher engenheira química, e professora universitária da Escola de Engenharias da UESO, e entendendo o contexto, né, da ciência brasileira, da ciência mundial, eu vejo o tamanha importância, né, do nosso papel enquanto mulheres engenheiras, né? Que tipo de ciência nós estamos realizando, nós estamos produzindo, e para quem que nós estamos fazendo isso? Então, a mensagem, né, que eu quero deixar nessa noite é a nossa genialidade, né, que ela é muito sustentada na amorosidade, na engenhosidade, que isso faz parte, eu acredito, e eu tenho afirmado, né, das mulheres, né, e deixar a mensagem de que as meninas, né, que estão nos ouvindo, que já estão nos cursos de engenharia, aquelas que desejam entrar para o curso, né, para cursos de engenharia, que se entendam já como engenheiras da vida, né? Aquelas que têm discernimento, que têm serenidade, né? Que busca essa serenidade para contornar crises e encontrar soluções para os problemas. Eu acredito que o século XXI, o desenvolvimento tecnológico avançou demais. Só que o século XX, ele não deu conta, né, de fato incluir as pessoas. Ele não deu conta de diminuir as desigualdades. Mesmo as engenharias todas, né, que sustentam a nossa vida, os nossos confortos. Mas esse século XXI, ele promete
né? E ele promete porque nós, mulheres, estamos cada vez mais ocupando os lugares. Nós estamos ocupando porque parece que essa parte eu vou deixar para o bate-papo, mas nós estamos ocupando mais os lugares, inclusive ocupando mais carreiras nas escolas de engenharia das universidades brasileiras, né? Então, eu tenho muita confiança que eu posso afirmar, sim, que a ciência, né, feita pela mão das mulheres vai transformar o século XXI para um século, de fato, de paz, onde, por exemplo, nós vamos imaginar, né, uma inclusão e um desenvolvimento social ainda maior, exatamente por conta de desejos genuínos, de projetos genuínos realizados, né, pela mão das mulheres, de nós, mulheres engenheiras. Então, meninas, né, juntem-se a nós, né, porque nós estamos aqui esperando vocês, seja na academia, seja na indústria, seja onde vocês quiserem ocupar depois das suas formações. Obrigada e boa noite. Olá, professora, obrigada aí, parabéns pela apresentação, professora Luana, professora Cláudia. Eu acho que enriquecem muito o nosso debate aí sobre a educação. Como a gente conversou antes, acho que o principal bem que a gente pode ter na vida é a nossa educação e dar educação para as demais pessoas. Então, professora Cláudia, eu tenho até uma pergunta aí para você, quando se fala sobre a questão do remoto e do online, né? E aí eu penso que se tem dificuldade para o estudante de universidade, você imagina para a escola nem sinal direito de internet, como é que essa criança vai se desenvolver ou esse jovem adulto vai estudar. Então, assim, queria que rapidamente você comentasse um pouco sobre isso, sobre as dificuldades, não só de ter remoto, mas a dificuldade de você ter remoto. Até mesmo aí no Rio, umas pessoas que moram numa casa de um cômodo e está todo mundo transitando e passando, e está tendo aula, e está o menino gritando, e está o outro correndo, e assim vai o impacto que vai ter na educação dessa pessoa, desse jovem, dessa criança, e até mesmo, claro, desse futuro profissional. A gente no Brasil tem problemas que poderiam ser superados, né, já com o avanço da idade, né, sendo um adulto jovem, né, que é o caso de quando entra para uma universidade, mas isso, no caso da economia brasileira, tem coisas que não se resolvem, né? Então, a universidade pública recebe hoje, né, já há algum tempo, né, esse aluno, né, que vem de uma condição socioeconômica difícil, né? Ele é um herói, né, porque ele conseguiu enfrentar toda a dificuldade, né, dentro de uma escola pública que também tem as suas dificuldades e conseguiu chegar à universidade. E a universidade tenta apoiá-lo, mas também tem limitações, ela não consegue atuar plenamente, né? A gente não consegue, muitas vezes, ter velocidade até para atender o calouro logo no primeiro dia, né? Então, assim, isso tudo vai desmotivando muito, né? E até na nossa gestão, a gente criou uma diretoria de políticas estudantis na unidade, né? Apesar de ter uma pró-reitoria dentro da universidade, mas ela era muito distante, né? Porque logo no início eu tive problemas assim, muito sérios, né? Que aconteceram, de culminar com problemas de falecimento até de alunos, problemas socioemocionais muito sérios, né? E que não somente são problemas que se somam com o socioeconômico, mas também não tão somente, né? Tem o problema de uma geração, né? Nós temos um problema também geracional, né? Do problema tecnológico, do problema de uma juventude que a gente brinca, que não sobe na árvore, que não rala o joelho, que
não brinca na rua, né, que vive muito na internet, no mundo virtual, no mundo não real, né, e que, quando chega na universidade, a gente tem uma dose muito grande de vida real, né? E não tem como, né? E ali é um momento de um amadurecimento, às vezes, que se choca, né? Com uma realidade, com N realidades. Então, a gente teve que fazer uma coisa que, para muita gente, é estranho, mas a gente tem acompanhamento, né? A gente conseguiu um ciclo de apoiadores, de voluntários de psicologia, a gente dá suporte, né? Inclusive na pandemia isso se agravou, foi inclusive online, né? A gente continua fazendo isso, a gente criou um projeto chamado CASA, que é as siglas de Centro de Acolhimento e Suporte Acadêmico, né? Para poder atender os alunos, né? Isso já desde a época que eu estava na campanha, me assustou que o centro acadêmico, o item número 1 da pauta, não eram os problemas do cálculo e da física, que são recorrentes, né, na matemática, né, os problemas de reprovação, de evasão e tal, era o problema socioemocional, os problemas de saúde mental. Então, a gente está até essa semana aí fazendo uma semana de saúde mental, já há muito tempo, né? E a diretora é uma pessoa que tem um perfil muito bom para isso, e ela lidera, né, atrai, e aí os casos mais graves a gente conta com o apoio da Faculdade de Psiquiatria, de outros órgãos, até para orientar os alunos a ir ao lugar correto, né? Eu fico imaginando que isso é muito grave, porque no Brasil a cultura nossa é assim, né? Universitário em alguns países, eles saem de casa, né? Eles vão para a universidade, ficam na universidade. A gente não tem alojamento para todo mundo, né? E aí esbarra de novo num problema de infraestrutura e de investimento, né? E isso seria o ideal, quer dizer, o jovem poder visitar a sua família no fim de semana, tal, mas ele poder ter um ambiente de estudar, fazer o curso de engenharia, e ele, ao culminar o curso de engenharia, ele efetivamente, esse aluno poder fazer uma mobilidade social e melhorar a vida da sua família e poder contribuir. Ele ficando no meio da dificuldade da sua comunidade, da sua família, e, ao mesmo tempo, não conseguindo cumprir, né, com os requisitos, isso é muito angustiante, né, para o jovem, né? Então, a gente tem ideias e projetos para tentar complementar, né, os esforços, que para a universidade é muito grande, né? Porque a universidade, eu vejo a Luanda, ela fala já, né, no termo já de grande, todos os cursos da universidade, que é muito maior, mas dentro da escola de engenharia, a gente tem que também buscar complementar, né? Então, por exemplo, a universidade, ela falou de tablets, né? O edital da Universidade Geral deu também um edital que foi mais ou menos na faixa de R$ 1.000 para a inclusão digital. Para a engenharia, isso seria Vou pouco. só pedir para a gente concluir, professora, porque isso seria pouco, já né? recebeu uma mensagem aqui. Sim. Isso seria pouco, porque o computador, um engenheiro, um tablet, ele não vai fazer os trabalhos, as planilhas, os softwares, né? Então, a gente teve que complementar um edital próprio da unidade para poder cumprir, né? Obrigada, professora. Professora Luanda, as suas considerações finais, que a gente tem que encerrar aqui, que tem outro painel aí para acontecer. Tá bem. Eu ia só colocar uma questão, avançando, né, um pouco dentro, porque eu tenho o meu próprio exemplo. Eu fiz engenharia química na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu morava lá na universidade. Então, eu entendo perfeitamente isso que a professora Cláudia colocou, porque foi um diferencial. Foi eu morar no alojamento, né? Porque lá eu já estava envolvida e não se para de estudar. Na engenharia é assim, né? Você acorda estudando, você passa o dia inteiro estudando, no final do dia termina as aulas e aí você faz a refeição e volta para estudar até pertinho da hora de dormir. Então, essa não interrupção, né, do meu deslocamento, etc. e tal, para casa, com vida, facilitou demais, e o meu desempenho, a partir do segundo período da faculdade, foi ainda melhor. Por quê?
Na época, o meu pai alugava uma casa próximo da universidade, 2 quilômetros, mas ainda assim eu tinha toda aquela obrigação, né, de uma casa alugada, né, que era a casa minha. A minha mãe cuidava da casa, mas depois que meu pai aluga para mim aquela casa, eu tenho que cuidar domesticamente das questões. Então, quando eu vou para o alojamento, quando eu tenho essa política, né, de permanência, né, de assistência estudantil, recebo isso durante a universidade, o desempenho aumentou drasticamente por conta desse apoio, né? Mas, bom, para as minhas considerações finais, eu deixo aqui um agradecimento, né, pelo convite e o incentivo, né, para as meninas que estão nos ouvindo. Eu digo que a engenharia, ela não é simples, mas nada na vida é simples, nada na vida é simples. Se você está com dificuldade de você concluir seu curso, você insista, porque qualquer outro curso que você for trocar, né, para fazer, achando que é mais fácil, você também vai encontrar dificuldades, né? E eu digo para vocês, a engenharia, ela não pode ser simples, mas ela é linda, porque a gente atua exatamente nas necessidades das pessoas. E olha que maravilha nós produzirmos, né, conforto para as pessoas, né? Imaginem-se sem aparelhos celulares hoje. Ninguém se imagina sem isso. Ninguém se imagina sem isso. Então, que nós possamos, né, desenvolver novas tecnologias, que nós consigamos dentro das nossas escolas de engenharia, que esse é o meu grande esforço lá na UESA, né, de nós produzirmos tecnologia a ponto de nós transferirmos essa tecnologia e nos libertarmos do mercado exterior, porque nós temos capacidade de gerar essas tecnologias. A gente precisa alertar, né, insistir com o poder público que permaneça nos financiando, né, e conversar ainda mais com a iniciativa privada para a interlocução, porque academia e iniciativa privada dá um caldo maravilhoso, né? E nós precisamos aumentar essas práticas aqui no Brasil. Então, foi um enorme prazer, né, estar aqui com vocês e até a próxima oportunidade. Podem me procurar. Muito obrigada, professora Cláudia, professora Luanda. E realmente, professora, engenharia é vida, né? Eu digo muito que eu só sou o que sou por causa da engenharia. A engenharia me ensinou todo o meu norte de vida, e assim a gente consegue ter nosso raciocínio lógico. Tudo que eu sou na vida, eu agradeço a engenharia. Então, se tivesse de começar tudo de novo, eu faria engenharia novamente, porque eu acho que é uma profissão apaixonante e é a profissão que pode mudar o mundo. E é a locomotiva de qualquer desenvolvimento é através da engenharia. E que bom estar aqui compartilhando essa tarde com vocês, nessa SOEA que só está acontecendo online porque tem engenharia por trás. Isso também faz parte aí da nossa profissão. Muito obrigada a todos, boa noite. Vou já aqui encerrar esse painel e já convidar que todos permaneçam na sala para a próxima palestra aí que vai ser moderada pela presidente Rosa Tenório de Alagoas. Obrigada aí, pessoal, e boa noite.